E eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Gênesis 16. E a gente vai falar mais um pouco de Abraão, de Sara. E eu creio que o Senhor vai nos corrigir da mesma forma que Ele também vai nos alertar. Amém? Prometo que não vou demorar, mas confesso que o meu compromisso é com Deus. Então, aquilo que o Senhor direcionar é o que nós vamos estar fazendo nessa noite, amém? Então, pega a sua mente aí onde ela está. Se você deixou algo para fazer depois, dá uma pausa aí e se conecte agora nesse momento no altar do Senhor. E eu quero falar um pouco sobre precipitação. Esse é o tema dessa mensagem. Não se precipite. Diga para você e diga assim, precipitação. Diga hoje não. Você crê? Vamos ler o texto? Gênesis 16, 1, quem encontrou diz amém? Me ajuda aí, irmãos. É muito difícil quando vocês ficam tudo aí quietinho, não fala nada. A gente fala, será que os irmãos estão gostando ou não estão gostando, né, Will? E a gente fala, mas é Deus que manda e a gente obedece. Amém? A minha versão é NVI e diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a sua serva egípcia Agar, e ele a possuiu, e ela engravidou. Tem crente vivo aí? É um texto muito conhecido, né? Eu garanto para você que não há ninguém dentro dessa casa que não conheça a história de Abrão e de Sarai, né? É uma típica família, né? Um lar de pessoas que conhecem o Senhor e que creem no nosso Deus. E não é diferente da nossa vida. Mas o texto a qual eu quero compartilhar com você nessa noite, e eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. E o Senhor falou por várias vezes que hoje o Senhor está nos alertando. Eu sei que tem muito crente, Glaucia, que não gosta mais que pregue sobre pecado. Porque todas as vezes que fala de errar o alvo, nós somos confrontados. E uma coisa que ultimamente a gente não gosta é de ser confrontado. Amém ou não amém? A gente gosta de bênção, a gente gosta de cura, a gente gosta de palavra de avivamento. Mas quando o Senhor para tudo e fala, filho, filha, senta aqui porque eu vou chamar a sua atenção nessa noite. A gente já começa a dizer, Deus, por que eu vim no culto hoje? Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Irmãos, e não tem forma mais linda de amar do que você investir um tempo e ensinar aquilo que é bom diante dos olhos do nosso Deus. Talvez você tenha gastado tempo com tanta coisa na sua vida e não tenha investido um tempo para ensinar aqueles que estão à sua volta o que é bom aos olhos de Deus. Porque o nosso coração é enganoso, mas o nosso Deus não se engana. Então, nessa noite, eu quero que você realmente ouça a voz do Senhor e reflita sobre você. Hoje não é noite de você olhar para o irmão e falar, viu, olha, eu te conheço, eu conheço a sua vida. Não, nós precisamos aprender nessa noite que esperar e confiar na ação do nosso Deus é tudo que nós precisamos fazer hoje. Eu não combinei com o Mateus que a filha dele ia estar doente, internada, e aí ele ia chegar aqui. Não, eu não combinei que você viria, não. Deus sabia quem estaria aqui nessa noite e quem estaria nos acompanhando pela internet. Mas essa noite o Senhor, Ele diz para você, ei, o que você precisa nessa noite é esperar e confiar na ação do nosso Deus. Você pode dizer para você, realmente, eu preciso aprender um pouco mais a confiar e a esperar em Deus. Irmãos, eu fiquei com tanto medo agora.
Senhor, ressuscita, Senhor, os ossos secos desse vale. Só para a vida, Pai. Vai juntando aonde? Mas não é sobre essa ministração, não. Ajuda aí, irmão. E é tão interessante que a promessa, ela não é maior do que o nosso Deus. Eu não sei o que o Senhor te prometeu, eu não sei há quanto tempo Ele te falou, eu não sei de que forma, quantas pessoas Ele usou para liberar uma promessa sobre a sua vida, mas eu quero que você ouça e entenda nessa noite, a promessa não é maior do que aquele que te prometeu. Quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir em tudo, mas da maneira dEle e no tempo dEle. Talvez você esteja olhando para o seu relógio da sua vida e tenha olhado e tenha dito, os dias têm passado, a hora tem voado e eu quero que coisas da parte do Senhor aconteçam na minha vida, porque Ele prometeu. E eu creio em nome de Jesus que Ele vai cumprir, mas a promessa é dEle. O agir é dEle e o fazer é dEle. O que cabe em mim e em você é confiar e descansar no nosso Deus. Hoje eu conversava com uma amiga e ela dizia assim, amiga, eu quero promessas novas. Eu não aguento mais ouvir a mesma promessa e não se cumprir. Eu estou aflita, eu estou angustiada. E naquele momento o Senhor falou ao meu espírito, mas o tempo é meu. E quantos de nós não estamos assim dizendo para Deus, eu mesmo, todos os dias eu canto, faz algo novo. Quantas vezes eu falo, faz outra vez. E o Senhor está dizendo, ei, eu não me esqueci das promessas, eu vou cumprir no meu tempo e na minha hora. Talvez você está aí diante do Senhor com uma fatura de cartão de crédito dizendo, ei Deus, ó, o Senhor prometeu, e o Senhor vai pagar quando? Ele está dizendo para você, no meu tempo e na minha hora. Cabe a você confiar e descansar. Pastora, é dessa maneira. Eu creio em nome de Jesus que nessa noite Ele pode liberar promessas novas sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua área financeira, sobre os teus sentimentos. Mas Ele está dizendo, ei, eu não me esqueci do que eu te prometi. Pode desacelerar, porque no meu tempo eu vou cumprir. É dessa maneira que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Irmãos, e a gente tem visto e vivido situações que muitas das vezes nós queremos agir antes de Deus. Nós queremos fazer antes do tempo do Senhor. Mas a gente se esquece que toda ação gera uma... Não entendi. Toda ação gera uma... Mas isso eu quero que seja sempre em meu benefício. Mas o Senhor, Ele não precisa que eu e você venhamos agir por Ele, nem fazer por Ele. Nós precisamos confiar e descansar. E algo tão interessante, que nem toda ação vai gerar a reação que eu espero. Quantas e quantas vezes nós queremos fazer surpresas e somos surpreendidos. Porque nem sempre a ação que eu gero vai gerar a reação que eu espero. E nessa noite o Senhor está dizendo, ei, pare de gerar consequências ruins e dolorosas na sua vida por não querer trabalhar em você a espera em Deus. Não, quantos de nós já falamos, eu vou largar a mão, não quero mais, cansei, parei. E o Senhor está falando para você, volte a confiar, volte a descansar, volte a esperar. Entrega nas minhas mãos. Se eu te prometi é porque eu sei o tempo certo, a maneira certa, para o meu nome ser glorificado. E para quê? Para que você não desperdice aquilo que Deus entregar nas suas mãos. Porque todo fruto que é colhido fora do tempo, ele não é bom para consumo, igreja. Tudo aquilo que a gente quer antecipar na nossa vida fora do tempo de Deus, ele não é bom. Porque o que o Senhor faz é bom, perfeito e... Então esperar faz parte. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Espere em Deus. Né? A gente tem mania, e eu mesmo coloco às vezes e digo, a escolha é minha. Então escolha esperar. Precipitação no dicionário significa ato ou efeito de se precipitar. Pressa, queda, caída, extrema velocidade,
grande pressão, afobação. Você conhece alguém que é precipitado? Você conhece alguém que vem para contar algo? Não, aí você fala, para de adivinhar, deixa eu contar, Você conhece alguém que você fala assim, não, eu fiz um bolo de cenoura, não, já sei como é que faz. Não, mas é o meu bolo. Eu que sei, não é assim? Você conhece alguém que, não, mas que Deus falou, não, Deus já falou comigo. A gente é assim, eu não é? Ou só aqui no altar, eu e o Mateus hoje. E eu acho que o Mateus é mais, porque ele está de verde sapo hoje. Sapo não? Então ele está de verde príncipe. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, e nós somos precipitados, não adianta. Você pode falar que não é, mas quem te fez conhece. Amém ou não amém? A gente faz um silêncio assim no momento da pregação, fala, Deus, o que vem agora? E Ele está dizendo, então, não se precipite. Espere até o fim. O melhor está no final. Eu creio em nome de Jesus. Se nós não sair daqui, a gente vai permanecer aqui. Até que o Senhor venha para buscar a sua igreja. Irmãos, todos nós conhecemos a história dessa família. Em algum momento da nossa vida a gente já falou sobre Sarai e de Abrão. E a gente sabe que eles não podiam ter filhos. E Deus, Ele faz uma promessa em Gênesis 13. Mas o Senhor, Ele não explica como, e nem de que maneira Ele faria. Irmãos, e é tão pessoal, porque quantos de nós, se eu perguntar, ei, tem alguma promessa aí, Andréia? E ela vai dizer que sim, Sheik, Monique, Yuri, Gláucia. Mas o Senhor te disse quando e como? E é algo tão interessante, que por essa razão, Sarai, não diferente de mim e de você, irmãos, eu não estou aqui em momento nenhum para te acusar, para te apontar, não, eu sou a primeira. Deus tratou comigo lá em casa, Tony, não quis nem tomar café. Falei, Jesus, eu vou tomar água, porque o café está mais amargo do que o amargo. Porque quando o Senhor, Ele chama a nossa atenção, é para que a gente venha viver algo novo na presença do Senhor. E a gente tem falado tanto de recomeço, tão lindo quando a gente abre a boca e canta, eu quero recomeçar, quando a gente declara sobre recomeço, mas as nossas atitudes são as mesmas, em cenários diferentes, que o Senhor tem proporcionado. E não para dizer nos mesmos cenários. Às vezes a gente fala, Deus, a história não muda, e as nossas atitudes muitas das vezes também não. De manhã a gente abre a boca e diz para o Senhor, eu quero viver algo novo. Mas quando chega no final da tarde, a gente usa as mesmas palavras, tem as mesmas ações, os mesmos pensamentos. E o Senhor está dizendo, ei, eu quero fazer algo diferente na sua vida. E é tão engraçado que Sarai, nesse momento, ela decide dar um jeitinho na promessa de Deus. Ela decide ajudar a Deus. Quem já fez isso? Não levante a mão para não dar tumulto. Mas quem em algum momento olhou para a sua situação, para aquilo que está vivendo e falou, Jesus, senta aqui que eu vou te dizer como é que faz. Eu não sei você, mas eu várias vezes, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor fez os céus e até sou especialista, mas eu sou a Mileide. E vamos bater um papo aqui. Eu fico imaginando Sarai decidindo ajudar a Deus a cumprir a promessa que Ele fez. É igual o filho. Quando você fala assim, filho, quando você for de maior, eu vou te dar um carro. E aí o Nicolas já começa, não, porque eu vou ter um Porsche Cayenne, porque eu falo, filho, fique em paz, filho. Quando chegar na hora, a gente vai ver o que vai acontecer. E nós somos assim. Deus, Ele nos promete e a gente começa a maquinar. Qual é o meio mais rápido de Deus realizar na nossa vida? Diga para quem está do teu lado assim, o meio mais rápido é confiar, entregar e descansar. Diga o segredo para a promessa se cumprir na sua vida. Obrigado, Glichards. Glória a Deus. Irmão, e você conhece alguém assim? Alguém que vive tentando dar ideias brilhantes para Deus. Alguém que se pega lá, cheio de ocupação,
E a maior ocupação é dar ideia para Deus. Ah, Deus, se o Senhor fizesse assim. Ai, Deus, se o Senhor fizesse assado. Deus, se o Senhor bater a clara com a gema. Olha, vai ficar top. Você conhece alguém assim? Que vive dizendo para Deus, olha, o Senhor fez uma promessa na minha vida, viu, Deus? Não vai se esquecer. Olha, tá passando o dia. Eu estou ficando seminova. Olha, já estou com dor nas cadeiras. Jesus, eu não vou aguentar carregar no colo. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor viu o preço da fralda? Leite em pó. Meu Deus do céu, Senhor, carrinho. Não, quem te prometeu, Ele sabe exatamente do que vai precisar. E se Ele te fez uma promessa, fique em paz. Ele é dono dessa terra. Ele é dono de tudo. E Ele vai cumprir por inteiro. E algo tão interessante que Sarai, ela tem uma brilhante ideia. E ela chama Abrão. E ela faz uma proposta para esse homem. Irmão, pensa comigo, ele conhecia Deus, amém ou não amém? E a gente também não? Irmãos, a gente tem total acesso ao nosso Deus. E quantas vezes nós estamos dando ouvido para propostas não feitas pelo nosso Deus? E quantas vezes nós concordamos e aceitamos um plano perfeito para ajudar Deus? Irmãos, Deus, Ele não precisa da sua ajuda. Não, mas eu vou falar só uma coisinha. Irmão, entrega. Não, mas peraí, Jesus. Ai, Deus. É só um minutinho. É só. Eu fico imaginando Sarai falando assim, não, já que Deus impediu eu de ter filhos, deixa eu ver o que eu posso fazer, deixa eu observar o que eu posso fazer, né? Igual quando o Senhor fala, não, eu vou te abençoar e vou te dar um carro. E aí a gente já começa sem poder gastar nenhum real e ir atrás de financiamento, não é assim? Não, Deus falou que vai dar o carro, depois Deus se vira e a gente paga. Você conhece alguém que já entrou nessa? Não, olha, o cartão de crédito está estourado. Não, mas Deus prometeu que a gente vai ser próspero. Vamos arrebentar a boca do balão. Você conhece alguém assim? Que ouve uma promessa do Senhor e já começa a dar motivos para si mesmo, para se antecipar na frente de Deus. Não, Deus falou que, olha, a minha casa vai servir ao Senhor. Peraí que eu já vou sair metendo o pé em todo mundo e vou falar umas verdades. É assim ou não é? Amém também. E foi o que Sarai fez. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho para dar um jeito em Deus. Deixa eu dar uma pressionada aqui para Deus agir logo em meu favor. Irmãos, Deus não precisa disso. Quem precisa aprender a confiar, entregar e descansar somos eu e você. E eu fico imaginando Sarai olhando para aquela situação e dizendo, pronto, está tudo resolvido. Porque o negócio que a gente gosta é de ter controle das coisas, amém ou não amém? Irmãos, e eu tenho aprendido com Deus que não é só mulher não, homem também gosta de ter controle. Porque a gente tem umas costas largas, Ellen. Os homens têm mania de falar, não, porque a mulherada fala demais. Irmão, só quando a gente quer, amém ou não amém? Ah, porque a mulherada tem mania de pegar no pé, só quando a gente quer, amém ou não amém? Mas homem também. Homem também gosta de ter o controle. Você pensa que homem também não vira e fala para Deus, fala, poxa vida, hein, Deus? Olha, se a gente conseguisse dar um golpe nessas finanças, eu já estava andando de Ferrari. Não é assim? Não, Deus, vai que de repente, né, eu sou sorteado no Vale Cap. E nem compro o Vale Cap, irmão. É. Não é assim? A gente quer dar jeito para Deus. E eu fico imaginando Sarai abrindo a boca e dizendo, não, está tudo resolvido. Irmãos, e quantas vezes a gente se engana dizendo, olha, a minha ideia foi top. Agora, Deus, chá comigo. Eu penso o quanto Sarai mal sabia no que ela estava se metendo. Senhor, nessa noite, com muito temor, igreja, eu digo para você, muito cuidado com as suas ideias. Porque nossos olhos conseguem contemplar só o hoje,
Mas os olhos do Senhor já conhecem o amanhã da nossa vida. Ele tem tudo nas suas mãos. Não, é que eu estou só um pouquinho estressada. Não, eu vou lá e depois eu vejo o que eu faço, irmão. Não se precipite. Não, porque eu vou falar. Não, porque... Para tudo nessa noite, em nome de Jesus. Nada mudou, o Senhor continua sendo Deus. Ele não precisa da sua ajuda. Ele tem prazer de incluir você nos planos dele. Mas Ele não precisa que eu e você tome a frente daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Olha para quem está do teu lado e diga assim, calma. Diga, confia, descanse, entregue. Fala assim, não toma a frente de Deus. Porque senão fica ruim. Tem alguém comigo? O Senhor Deus, no dia certo, na hora certa, Ele vai cumprir o que Ele nos prometeu. E mal sabia Sarai que a sua precipitação causaria grandes problemas, não só na sua casa, mas problemas psicológicos e emocionais na vida daquela mulher. Irmão, porque quando a gente quer passar na frente de Deus, a gente não para ver o tamanho do estrago que isso vai causar. A gente só quer resolver do nosso jeito. Amém ou não amém? Irmãos, dificilmente você para e faz uma lista das consequências das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos. Quando a gente quer se precipitar, a gente só faz. E depois a gente escuta aquela frase, depois a gente vê no que dá. Quantos já não disse isso? Vamos fazer. Depois a gente vê no que vai dar. E dá ruim. Dá ou não dá? Tem crente vivo, irmãos? Irmão, nós já vai embora. Aguenta só um pouquinho. É rapidinho hoje. É igual bezetacil. Dói só na hora. No outro dia, irmão, você está zerinho em folha. Amém ou não amém? Voltarei, então, para o Fenide. No outro dia fica bom, não fica, Peu? Então é só hoje. Amém? E é algo tão interessante. Que a Bíblia nos ensina que por várias ocasiões... O Senhor preparou o final feliz para quem esperou e confiou no Senhor. Talvez você olhe para você e fale assim, então, mas olha a minha vida, olha o estado que está, olha a situação que eu vivo. E eu não vou falar sobre mim, mas eu vou falar sobre o que a Bíblia diz. E a palavra do Senhor diz que Ana, ela esperou em Deus e ela no tempo certo, no momento certo, ela teve Samuel em seus braços. Amém ou não amém? Então vale a pena esperar. A palavra do Senhor, ela fala que Josué, ele confiou em Deus e ele esperou no Senhor e ele entrou na terra prometida. Irmãos, e o tempo de espera foi longo, amém ou não amém? Mas o Senhor cumpriu ou não cumpriu? A palavra do Senhor fala a respeito de Jó, que em seu sofrimento ele confiou e ele esperou. E Jó teve a sua vida, a sua família restituída. Valeu ou não valeu a pena? Daniel, ele confiou. E ele experimentou o cuidado de Deus e ele não virou janta de leão. Irmãos, olha que maravilhoso. Você sentiu o bafo do leão e dizer para ele, você não vai me jantar hoje. Talvez você está olhando para o leão e está falando, agora ele vai me comer. Mas se você confiar e entregar no Senhor, o seu leão vai jejuar nessa noite. Você crê? Mas só depende de você, igreja. A responsabilidade não é minha. A minha responsabilidade é de trazer aquilo que o Senhor ministrou, mas a responsabilidade é sua do que você vai fazer com a palavra do Senhor na sua vida. A gente tem mania de pedir tanto para o Senhor, Senhor, me dá uma direção, Senhor, fala comigo, revela, Senhor, fala. E quando o Senhor faz, a gente faz contrário do que o Senhor falou. Não é assim? Não, Senhor, agora vai. Aí o Senhor fala, então chega, ponto final. Ah, Deus, mas não dá para pôr ponto final, porque tem tanto benefício, tem tanta coisa em jogo. O Senhor está falando, ei, confia em mim.
Porque, irmãos, é lindo quando a gente abre a boca no Salmos 40 e diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Mas agir dessa forma não é nada mole não, irmão. Uma das palavras que a gente menos gosta na nossa vida é sobre paciência. Ainda mais se você tiver noção que paciência gera tribulação, amém ou não amém? Mas ele é necessário para que a gente venha crescer e amadurecer em Deus. E é algo tão interessante que Sarai, ela se precipitou quando ela não confiou no tempo de Deus. Irmãos, o tempo do Senhor, ele é exato na sua vida. Ele é perfeito. E ele continua cumprindo aquilo que ele prometeu. Você não está entendendo, irmão? Você está levando hoje aqui tudo que você precisa da parte do Senhor. Ele está dizendo: ei, eu não me esqueci de você. Eu não deixei de estar com você. E eu não vou deixar de fazer, mas o tempo é meu. O agir é meu, a forma é minha. Confia, entrega. Descansa no Senhor. E Sarai, mesmo sabendo que a promessa era do Senhor, ela se precipita e ela cria uma nova situação dentro da sua casa. Irmãos, uma palavra maldita gera consequências porque ela não volta vazia. Imagina uma ação precipitada. Envolve todo mundo que está à sua volta. Ah, pastora, mas e da igreja? Também. No seu trabalho? Também. Na sua escola? Também. Aonde quer que você estiver. Irmãos, e com Deus não é dessa maneira que funciona. Irmãos, Ele promete, Ele mesmo cumpre. E é lindo porque a gente tem mania de pegar versículos isolados e a gente quer usar em nosso favor, no nosso benefício, para nos justificar, pastor Washington. Não, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas é no tempo dEle e na hora dEle. O problema é que a gente quer usar a palavra para colocar o dono da palavra contra a parede. Irmão, a gente caminha em precipitação, muitas das vezes em desobediência, e depois que abrir a boca quer dizer: nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Irmãos, mas e a obediência, o tempo da espera, e a confiança e a entrega, fica onde? Não, Deus, olha o que eu estou vivendo. E Ele está dizendo: sim, por escolha própria. Senhor, eu me frustrei em várias áreas da minha vida, no meu casamento, profissional, com os meus filhos, na igreja, com o meu ministério. O Senhor, falei, mas você esperou o meu tempo ou se precipitou? Porque, irmãos, tem lutas que o Senhor não tem pra gente, mas a gente se precipita, vai lá e pega com a mão. A gente quer ser Davi, não é assim? Mas sem a direção de Deus. Não, eu não vou levar nada, eu não preciso de armadura nenhuma de Saul. Eu vou só com uma pedrinha. Deus te falou: mas não estou falando para você ir em lugar nenhum. Você vai ser esmagado. E a gente fala assim: eu vou mesmo assim. Você conhece alguém dessa forma? Aí sai esmagado e fala: oh Deus, o senhor não viu? Ele falou: eu vi, falei para você não ir, mas você foi? Então eu deixei. Deus, eu estou arrebentada. E o Senhor está falando: mas eu já falei para você ficar quieto no seu lugar. Eu já falei para você não se meter, já falei para você. Não é assim que Deus fala? Ou só comigo que Ele fala assim? Irmão, Deus já não fala mais shh. Ele fala. E eu falo. Deus está falando com você? Você está rindo para você ou de você? Irmãos, Deus, Ele nos conhece e Ele tem as suas formas de agir. O Senhor nessa noite Ele está dizendo assim: filha, filho, espera, bolo cru é ruim. Eu vou entregar um bolo fofo, quentinho para você desfrutar com todo o sabor. Irmão, Deus está falando conosco e é uma palavra de amor de Deus para a sua vida. Talvez você está dizendo: Deus, quando vai acontecer? Deus, não chega a hora. Deus, e Ele está falando: calma. Eu não perdi o controle. O controle está nas minhas mãos.
Para de colecionar consequência, para aí, só um pouquinho. Ele prometeu. Irmãos, uma coisa que é muito séria, a gente fala muito sobre ser bem sucedido, e a gente tem mania de enfiar o pé pelas mãos. Irmãos, aquilo que o Senhor entrega nas suas mãos é para você administrar da melhor maneira possível, e Ele nos deu inteligência. Agora tem gente que gasta mais do que ganha e quer que Deus dê jeito nas finanças. Aí você está falando, filho, vive a sua realidade, cara. Não, Deus, que o Senhor prometeu, porque o cortador, o migrador, o devorador, irmãos. O Senhor está falando, ei, dá uma segurada aí. O Senhor está sendo muito específico nessa noite conosco. Ah, Deus, mas é meu sonho. Ele está falando, vai acontecer no meu tempo. No seu tempo, é precipitação. Irmãos, e quantas vezes a gente se precipita e depois fica frustrado, porque tem que retroceder, voltar para o lugar onde o Senhor falou que era para a gente ficar, e a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente é esquisito, e a gente até volta, mas volta falando, Deus, Aí o Senhor fala, então, final da fila. Você conhece alguém assim? Não olha para mim. Você conhece alguém assim? Irmãos, Deus permitiu aquela situação para que Sarai e toda a sua casa aprendesse uma lição. O Pai, Ele ensina porque Ele nos ama. Irmão, talvez Deus já falou para você 1, 2, 5, 10 vezes. E a gente está colhendo consequências de precipitação. E a gente fala, Deus, eu não sei mais o que fazer. Ele está dizendo para você, espere o meu tempo. Confie no meu tempo. Descanse no meu tempo. Mas eu já estou ficando velha, Deus. Ele está falando, eu sei de todas as coisas. Nunca é tarde para casar, João. Deus sempre tem uma prometida para quem espera no Senhor, né, pastor? Agora, quem se precipita, muitas das vezes se frustra, irmãos. E você vai me desculpar o que eu vou dizer. Tem muito casamento frustrado por precipitação. Tem muita família destruída porque, em vez de esperar um tempo em oração, sem agir, as pessoas buscam consentimento e saem fazendo. E aí depois vai vindo gerações frustradas, arrebentadas por precipitação de servos de Deus que não param para ouvir e obedecer a voz do Senhor, irmão. Tem muita coisa que não era para estar acontecendo se nós tivéssemos nos posicionados. O pastor Diego falou esses dias, mas a gente é precipitado. E aí a gente colhe consequência. Amém ou não amém? Eu já estou terminando, irmão. Aguenta mais um pouquinho, você já vai embora dormir. Ou melhor, assim que falar amém, você acende de novo aí e continua mais um pouco. A gente não gosta de correção, igreja. Mas não é mais tempo da gente viver no oba-oba. Não é mais tempo da gente olhar para Deus e falar, e agora, o que eu faço? Ele está falando, filho, se posiciona. Você tem exemplos bíblicos. Porque a gente não gosta muito de olhar para o exemplo do lado, né? Porque a gente fala, pastor com a pastora. Quem são eles para falar de mim? Eles são homens e mulheres de Deus, a qual o Senhor colocou para direcionar a sua vida. Mas se você precisa de algo, está aqui, ó. Tem exemplo suficiente do sim e do não de Deus para cada um de nós. O problema é que a gente tem mania de querer agir com as nossas mãos e nós não queremos viver a consequência. Irmãos, pensa comigo, passou-se 10 anos desde que o Senhor fez a promessa a Abrão. E era só esperar o tempo de Deus para aquela família. Mas no meio disso, cria-se uma situação e um desconforto dentro daquela família. Irmãos, é algo tão interessante que Agar, ela entra na jogada como inocente. Mas quando ela percebe o tamanho da responsabilidade que ela tinha, ela vai gerando outras situações. Agar, ela passa a incomodar Sarai. E Sarai, pela sua brilhante ideia, ela se sente ameaçada. Quantas das vezes a gente abre a boca e fala, o que eu fiz?
agora Deus me salva. Aí o Senhor fala, não, eu vou cumprir a promessa, mas a consequência vai te acompanhar. Deus, mas vai ser assim agora? Vai. Irmãos, é muito sério o que Deus está falando conosco nessa noite. Eu fico imaginando Sarai agindo como vítima e dizendo assim, viu, Abraão? Olha o que você fez. Eu só dei a ideia e você foi lá. Mas o pastor Carlos ministrou uns meses atrás que tudo parte de uma ideia. Irmão, você não precisa mais do que isso. Bastou uma ideia. E você alimentar. E você não buscar a direção do nosso Deus. Infelizmente, a gente vive consequências. O Senhor Deus, Ele cuidou. Assim como Ele tem cuidado de nós. Ismael não foi impedimento para Deus cumprir a promessa. Mas Ismael era consequência de precipitação. Amém ou não amém? E Sarai tinha que olhar para o menino e se lembrar todos os dias do que ela fez. Pensa, Caleb. Se saber que Deus tem algo para fazer na sua vida e por precipitação, você olhar e falar, Deus, por que eu não esperei só mais um pouquinho? Pastor, eu não estou vivendo isso. É um alerta de Deus na sua vida. Talvez você está abrindo a boca e está dizendo, eu não estou aguentando mais esperar. Talvez o Pedro disse hoje para Deus, Deus, é hoje. Aí o Pedro vem aqui e o Senhor fala, Pedro, noiva, espera mais um pouquinho. Aguenta mais um pouco. Aí um olha para o outro e fala, o que nós vamos fazer? Esperar. Porque o tempo de Deus, Ele é perfeito nas nossas vidas. Deus, Ele é justo em tudo que Ele faz. Né? E não é mais tempo da gente procurar culpados, querer terceirizar. Não, porque a culpa é da igreja que eu frequentava, que não ensinaram. Hoje você tem acesso, igreja. Ah, a culpa é dos meus pais, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque fulano. Irmão, não dá mais para terceirizar. Hoje o Senhor tem sido muito claro nas nossas vidas. Não, é que quando eu fico muito nervoso, muito tensa. Irmão, olha para quem está ao teu lado e fala assim, agora que o bicho pega. Fala assim, porque Deus te conhece muito bem. Não. Sarai podia dar a desculpa que ela quisesse. Não mudaria o quadro. A consequência estava ali. Irmãos, nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, não quebre princípios. Não queira dar jeito. Não, Deus, é porque eu vou pagar. Eu não sei porque que Deus... Eu sei, Deus, amém. Ai, Deus, eu não posso devolver o meu dízimo porque eu tenho que pagar minhas contas. O Senhor falou, mas eu mandei você gastar a parte que era minha. Ai, Deus, dá um jeito, pelo amor de Deus. Deus está falando, filho, eu não vou dar jeito nenhum, não. Se prepara aí. Porque quem pega o que é de Deus é considerado o que a Bíblia diz? Que é ladrão? Pastora, você está falando isso para mim? Irmão, não sou eu, é a Bíblia. Qualquer um que quebra princípio é adúltero. Porque quer adulterar a forma inicial, amém ou não é amém? E a gente tem maior mania de querer mudar as coisas para poder se justificar. O Senhor está falando, ei, não quebre princípio para que você não venha viver consequências indesejáveis na sua vida. Não, eu vou fazer porque ninguém está vendo, irmãos. Quem precisa ver, está vendo. O Senhor tem contemplado o nosso coração. E Ele sabe exatamente aquilo que nós queremos fazer. Ele sabe quais são os nossos planos. E hoje, nessa noite, Ele está dizendo, porque eu ouvi a voz do Senhor dizendo, ei, para tudo. E volte a confiar e a descansar no meu agir, no meu tempo. Irmãos, o tempo do Senhor, Ele é exato. E Ele faz, Ele cumpre o que Ele te prometeu. O Senhor prometeu para Abrão que Ele iria honrar a sua descendência. E mesmo aquilo que eles fizeram não quebrou o que o Senhor tinha. O Senhor cuidou de Ismael. Ismael não foi impedimento para Deus honrar a descendência de Abrão. Mas a consequência esteve lá e está aqui até hoje. Amém ou não amém? E aí olha para quem está ao teu lado e fala assim, e aí? Vai mudar de vida?
ou vai continuar colecionando consequência? Irmãos, e sabe o que eu mais amo em Deus? Você pode se colocar de pé? Que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de não cometer os mesmos erros, de não quebrar princípio, de não desonrar a autoridade, de não andar na verdade, de não se comportar como filho de Deus. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente, de confiar, de descansar, de esperar as promessas do Senhor na nossa vida. Hoje é uma oportunidade que Deus está te dando de fazer algo diferente na sua vida. Irmãos, nada vai mudar o que Deus te prometeu. Não se engane achando que tem promessa não morre. Morre. E Deus cumpre a palavra dele na vida dos teus. Não, porque eu sou imorrível. Tem essa palavra, gente? Inventei agora e achei bonita. Imortal? Ah, não combina comigo, Jô. Imorrível eu acho que combina. Irmão, eu vim falar uma verdade para você. Quem tem promessa, morre. Morre, mãe, não tem jeito. E Deus cumpre na vida do próximo, da descendência. Tem crente vivo aí, irmão? Cada vez eu estou com mais temor, Lu. Mas o Senhor Deus, nessa noite Ele fala com filhos inteligentes. Irmão, o filho pródigo não deixou de ser filho, ainda que ele gastou tudo. Irmãos, mas eu imagino a amargura da consequência. Talvez você entrou aqui dizendo, Deus, quantas promessas o Senhor fez? Irmãos, e por quantas vezes eu disse para Deus, Deus, o Senhor prometeu para os meus pais que eu seria uma bênção. Acho que sou. Hoje o Senhor me fez lembrar numa ocasião da minha vida. O Senhor falou para minha mãe e para o meu pai, deu um sonho para o meu pai e falou para minha mãe, eu vou recolher ela. Porque a minha mãe e o meu pai também dizia que eu era terrível. Eu acho que era calúnia, irmãos. Irmãos, eu era tão bênção que um dia eu dei uma surra no meu pastor na outra igreja, no corredor da igreja. Eu era criança. Mas ele veio chamar a atenção, eu falei, não briga comigo, que eu vou contar para minha mãe. Pobre do pastor Bento, uma bênção. E aí o Senhor falou para minha mãe, ó, tá reclamando? Vou recolher. Não serve para você, serve para mim. Deu um sonho para o meu pai, né? E aí sabe o que eles ficaram? Desesperados. E por 10 dias eles oraram. Até que um dia o Senhor falou, então eu mudo a história. A partir de hoje, entrega, descansa, confia. Porque eu vou mudar a história. Não, eu não sou perfeita. Como eu erro, como eu falho. Mas uma coisa eu sei. Que hoje eu posso glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E por ser quem eu sou na presença do Senhor. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, olha ao seu redor, nós não tínhamos nada, igreja. Nós não éramos ninguém. E hoje nós somos igreja da família para o nome do Senhor ser glorificado. Talvez você entrou aqui dentro desse lugar dizendo, não, vamos lá para ver como é que é. E eu digo para você, é o lugar onde a gente se sente muito bem, né, Caleb? Porque o Senhor, Deus disse que no tempo certo, na hora certa, iria acontecer. E nós estamos aqui. Eu não posso dizer para você daquilo que eu não vivo, mas eu posso dizer para você, ei, todas as vezes que nós escolhemos confiar no nosso Deus, no tempo certo, na hora certa, Ele faz. E o que Ele faz é bem melhor, é bem maior e não tem explicação, porque milagre não se explica, milagre se vive e glorifica o nosso Deus. O Senhor está falando para você nessa noite, ei, falta muito pouco para tudo acontecer.
confia, entrega. Ei, um menino já está chegando, aguenta aí. Você já vai se alegrar, mas não se precipite. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Não se precipite. Deus, mas fala comigo nessa noite. Senhor, renova as promessas. Pois bem, aperta o seu cinto aí e o Senhor vai renovar a promessa. Em 1 João 2:25 diz assim: essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a maior promessa da nossa vida, igreja. Vai passar tudo. Mas quem estiver nele vai viver a promessa da eternidade. E nada vai tirar de nós. O Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, renove as suas esperanças no dia de hoje. Porque o que eu prometi eu vou cumprir, mas só depende de você confiar e descansar no meu agir. Você não precisa fazer nada. Você não precisa colocar a sua mão, você não precisa... Não. Você precisa confiar, entregar e descansar em Deus. Pastora, que jeito é isso? Diz uma ilustração que um rei... Fecha os teus olhos, pode apagar a luz. Ele procurou os melhores artistas do seu reinado. Pastor Carlos que fazia isso, né? Todo culto ele contava uma ilustração. E diz que ele escolheu 2 artistas. E ele ia ser premiado. E ele fala para ele assim: você pode fazer para mim um quadro representando o confiar em Deus? E aí diz que o primeiro artista fez um quadro de uma paisagem linda, bela. E tinha flores, particularmente tinha mar. E era tudo lindo e sereno, Caleb. E realmente a gente olhava e falava: esse quadro representa muito bem confiar em Deus. E aí vem um outro artista, eu imagino crente que nem nós, do fogo do manto do reteté, e ele faz um quadro. E nesse quadro ele faz uma montanha. E no meio dessa montanha ele faz uma tempestade, um vendaval e uma tempestade que parecia um caos naquele quadro. E aí ele coloca uns passarinhos e no meio da rocha ele coloca um ninho. E naquele ninho tinha uma mamãe e os seus filhotes, seguro e tranquilo naquele lugar. E aí perguntaram para o rei: rei, qual o quadro que você escolhe? Ele disse: o da fenda. Que quadro é esse? A qual o passarinho está descansando no ninho, está em paz, em segurança, ainda que o cenário seja o contrário. O Senhor está falando para você, e você pode confiar, você pode descansar em mim, porque na fenda que eu sou na sua vida, tem paz, tem sossego, tem tempo certo, tem hora certa. Deus não se atrasa, Deus não erra, Deus não se engana. Mas Ele está te preparando para tudo que Ele vai realizar na sua vida. Confie no agir do nosso Deus. O Senhor Deus, Ele cumpriu a promessa na vida de Sarai e de Abrão. E o que Ele fez foi maravilhoso. Porque Isaac veio para cumprir tudo aquilo a qual Deus prometeu. Irmão, não é diferente na sua vida. A sua família é do Senhor. Tudo que você tem pertence a Ele. E se Ele te prometeu algo, confia. Porque Ele vai cumprir.
Nessa noite o Espírito Santo me leva a dizer para você: ei, para de colecionar consequências ruins de precipitação. Não, mas eu quero só um pouquinho, mas eu estou carente, mas eu estou apavorado. Não, o Senhor está falando: ei, para tudo e confia inteiramente no meu agir. É lindo falar que há um tempo certo para todas as coisas. Então espere o tempo certo de Deus na sua vida. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai amado, Deus Santo, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, por essa palavra. Eu quero te exaltar e te glorificar por essa verdade, Deus, a qual o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Pai, perdoa, Senhor, se temos nos precipitado, se estamos agindo, Senhor, pelas nossas mãos, pelas nossas falas, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. Pai, nos perdoa, Deus, se nós não estamos confiando inteiramente no Senhor. Mas nessa noite eu peço, Espírito Santo, nos ensina, nos ajuda a confiar inteiramente no Senhor, no teu agir, no teu tempo, na tua forma, Deus, de trabalhar nas nossas vidas. Pai, que nós não venhamos resistir, que nós não venhamos, Deus, colecionar consequências e ter que viver, Senhor, uma vida toda olhando, Senhor, ao nosso redor e nos perguntando por que eu não esperei o tempo de Deus. Eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de parar tudo e recomeçar. De termos, Deus, uma postura diferente, palavras diferentes, pensamentos diferentes, mediante as situações que nós estamos vivendo. Obrigado, Deus, porque independente de quem nós somos, não interfere em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por ser o Deus de promessa nas nossas vidas. Espírito Santo, que nós venhamos, Deus, ansiar todos os dias pela maior promessa, Deus, que nos aguarda. Que está contigo, Senhor, na eternidade, Deus. Que as nossas ações precipitadas, Deus, as nossas palavras e pensamentos não venham, Pai, interromper, Senhor, o curso da nossa vida, de nos preparar, Senhor, para estar com o Senhor todos os dias da eternidade. Pai amado, obrigada, Deus, por se importar tanto conosco e falar, Senhor, conosco nessa noite. Nós te adoramos e te bendizemos e escolhemos mais uma vez confiar inteiramente no teu agir. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor.